Paz seja convosco. Louvamos ao Senhor por mais esse tempo de estudo e aprendizado que o Senhor nos concede graciosamente. Que Deus possa continuar nos iluminando, nos dando direção, luz, para que nós possamos crescer em estatura e graça diante do Altíssimo, diante do nosso querido e amado das nossas vidas. Estamos meditando dentro da Escola Bíblica Dominical, nas doutrinas da graça. Já meditamos sobre a depravação total em Ezequiel, que foi o livro do Antigo Testamento escolhido para mostrar a depravação total, e também a depravação total em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Estamos agora meditando sobre a graça irresistível, a graça salvífica, aquilo que Deus implanta nos nossos corações, que nos envolve, que nos traz, que faz com que nós sejamos totalmente rendidos a Ele, submissos a Ele, ao seu querer e à sua vontade. Finalizamos na semana passada falando em João capítulo 6, versos 64 e 65. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair, e prosseguiu: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. E essa condição de ser alcançado pelo Pai é a graça de Deus, que alcançou a minha vida e também alcançou a sua vida. Também falamos que Jesus sabia desde o início que Judas não cria nele. Apesar de todo o ensino, de todos os convites que recebeu, ele não cria em Cristo, ele não cria em Deus. Eu já comentei com vocês que haviam algumas condições políticas na época de Cristo, em que havia um grupo de judeus que eram denominados de zelotes, ou pessoas que zelavam pela lei, e eles eram contrários ao Império Romano, e eles tentavam de todas as maneiras fazer algum tipo de guerrilha, de algum tipo de ataque ao Império Romano, e eles aguardavam a vinda do Messias para que exatamente isso viesse a acontecer com mais força. Quando Judas vê a figura de Cristo, ele entende que Deus estava proporcionando aquele líder bélico como tinha sido Davi, como tinha sido outros reis do Antigo Testamento. Mas, na verdade, Cristo ele tinha uma proposta diferente. E Judas ele tinha realmente já no coração o desejo de servir um Messias bélico e não um Messias salvador ou perdoador. Então, a ideia de que Deus não sabia, ou que Jesus não sabia, ou que havia condição do arbítrio na salvação, é um engano. Porque Jesus, ele como o autor da vida e aquele que é como Deus, onipresente, onipotente e onisciente, ele sabia que apesar de todo o ensino e todos os convites que Judas recebia, o coração dele não tinha se convertido totalmente. E porque Jesus sabia disso, ele explicou: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E traz as pessoas que aceitam a Cristo dentro do contexto religioso, estão na igreja, estão olhando para qualquer lado, estão fazendo qualquer coisa, mas eles não estão prestando atenção no que é falado. E quando as pessoas elas são pegas de surpresa, depois elas ficam chocadas, como se, por que eu não ouvi? Por que eu não prestei atenção? Nós temos dado ensinos, nossa igreja tem este foco. O foco nosso não é um foco social, o foco nosso não é de festas, lazeres e campanhas, mas o nosso foco é de ensino. E você tem ouvido a palavra de Deus. O que você tem feito com isso é uma responsabilidade sua. Mas Jesus sabia que ninguém poderia vir a Ele se pelo Pai não lhe fosse concedido. Houve muitas influências para o bem na vida de Judas, nesse sentido. Judas foi cortejado, convidado, atraído a Deus por mais de 3 anos. Por 3 anos. Mas o ensino de Jesus é que a resistência de Judas à graça não foi o fator decisivo. O que foi crucialmente decisivo é que não lhe foi concedido. Você vai deitar aí, mano? O que não foi concedido ao Judas é exatamente esse convite. Apesar de ele estar com Cristo, ele não era de Cristo. Apesar dele ser uma pessoa que ouvia os ensinamentos de Cristo, ele não queria viver esses ensinamentos de Cristo. Ele, Judas, não foi trazido pelo Pai. O dom decisivo e irresistível da graça não lhe foi dado. Ele não recebeu o amor de Deus, ele não recebeu a graça de Deus.
Ele não foi alcançado pela graça irresistível de Deus. É por isso que nós falamos sobre essa questão de que quando a graça ela chega, quando a graça ela nos alcança, nós não conseguimos resistir a essa graça. Judas não recebeu. Em nós mesmos somos tão resistentes à graça quanto Judas. Eu e você não temos diferença nenhuma de Judas. Apenas o sangue do Cordeiro. Judas era um ser humano como eu e você. Judas, ele tinha as mesmas tentações e desejos que eu e você, mas ele não tinha a graça que era irresistível. Em nós mesmos somos tão resistentes, tão depravados, quanto a graça, quanto Judas. E a razão porque qualquer um de nós vê Jesus não é que somos mais espertos, não é que nós somos mais sábios, não é que nós somos mais virtuosos ou merecedores de alguma coisa, e sim que o Pai, Ele quebrou o nosso coração. Ele mudou o nosso jeito de ser, nossa ação, Ele mudou. E quando Ele muda, nós realmente nos deixamos envolver por Ele, porque não é algo que é possível que nós venhamos a fazer. Todos nós que somos filhos, todos nós que somos salvos, nós somos salvos pela graça irresistível. Não é algo que você pode dizer não. E muitas pessoas entendem o cristianismo como sendo algo que você pode dizer não. Ah, não é o meu momento, não é a minha vontade. Aquilo ali só não é o seu momento e não é a sua vontade se você realmente não tiver sido alcançado pelo amor do Senhor. E aí eu copiei não um poema, mas uma meditação de um pastor do século passado, em que ele falava assim: muito tempo meu espírito esteve preso no pecado e nas trevas da minha natureza. Teus olhos lançaram um raio despertador. Acordei, a prisão resplandeceu com luz. Quando Jesus vem, nós conseguimos ver que nós estamos em prisão. As algemas caíram e o coração foi liberto. Levantei-me e saí e passei a seguir-te. Isso é o que acontece quando o Pai nos traz. É assim que acontece quando o Pai nos alcança. Todos nós temos as nossas histórias. Se nós fôssemos tirar um tempo para falar um pouco sobre a nossa conversão, a gente ia perceber alguns fatores sobrenaturais. Talvez você tenha sido chamado muitas vezes para a presença do Senhor. Pessoas convidaram, hinos, mas não tinha sido feito ainda um chamado efetivo da parte de Deus. Um chamado de Deus que faz com que o nosso coração ele se quebrante e ele se derreta. Mais uma vez, muito tempo meu espírito esteve preso no pecado e nas trevas da minha natureza. Teus olhos lançaram um raio despertador. Acordei. A prisão resplandeceu com luz. As algemas caíram. O coração foi liberto. Levantei-me, saí da minha prisão e passei a seguir-te. Mas tudo é uma ação de Deus. E isso é o que acontece quando o Pai nos traz irresistível e infalivelmente a Jesus. É por isso que nós cremos que uma pessoa que ela é salva para sempre. Ela pode ter os seus desvios, ela pode cometer os seus delitos, mas em algum momento da vida dela ela vai retornar, porque a semente ela foi plantada. E quando o chamado de Deus ele é realmente feito, você não tem como resistir, não tem como você deixar para outro momento. Nós acompanhamos pessoas da nossa família, nós acompanhamos pessoas queridas que realmente ouviram a palavra do Evangelho e estão afastadas. E nós cremos que em algum momento, pela graça e misericórdia de Deus, Ele vai alcançar. E naquele momento, a corda vai ser puxada e a pessoa ela não pode fazer absolutamente nada, a não ser se render. Eu gosto sempre daquela ilustração da pescaria, que quando o cara pega o peixe, fisga o peixe vai para um lado, vai para o outro, vai para baixo, sobe, mas quando ele cansa, ele volta de lado, ele não tem mais nada a ser feito. Requisitos para a salvação como dom de Deus. Agora considere a maneira como Paulo descreveu o arrependimento como um dom de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2.
versos 24 e 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para que sejam plenamente a verdade. Tá? Ora, é necessário que o servo do Senhor, isso é uma característica daquele que é filho. Ser servo é ouvir. Ser servo é colocar em prática. Ser servo é reconhecer a autoridade do Senhor, fazendo com que aquela autoridade seja maior do que a autoridade do meu coração. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. O que é contender? É arranjar discussão, ficar brigando, arranjando confusão com os outros, discussão com os outros. Para que a gente vai entender fazer isso? Porque quando nós entendemos a graça de Deus, a contenda, a discussão, a briga com as pessoas, ela é desnecessária. Porque nós sabemos que nós temos algo maior. Nós sabemos que o Senhor é conosco. Não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, paciente, amoroso, carinhoso. Que a pessoa ela possa olhar para as pessoas como pessoas que ainda não foram alcançadas. Muitas vezes o que acontece é que nós olhamos para as pessoas que cometem os seus pecados e nós somos impacientes. Como que essa pessoa ainda está nisso? Como essa pessoa ainda está vivendo isso? Como que ela ainda faz isso? Nós devemos ser brando para com todos, apto para instruir, porque se a pessoa ela não entendeu ainda, o que nós temos que fazer é ensinar, e ensinar, e ensinar. Nós temos que ser pacientes. Verso 25, disciplinando com mansidão. E aí você vê a pessoa no engano, você é apta, Manu, entrega para a mamãe que isso não é brinquedo, tá? Disciplinando com mansidão. Se a pessoa ela continua cometendo o delito, é porque ela não entendeu ainda o que tem que ser feito. Ela não entendeu ainda que a vontade de Deus é que ele faça discípulos entre toda a terra, em todos os povos. Então a disciplina ela tem que existir, mas tem que ser uma disciplina com mansidão. Os que se opõem, para os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então nós instruímos as pessoas para quê? Para que as pessoas no momento certo, eles possam receber a palavra de Deus, possam receber a instrução de Deus e o chamado de Deus e responderem assim, plenamente, a verdade. Assim como Jesus disse que o vir a Ele é dado pelo Pai, João 6,44, João capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que é um versículo que tem passeado dentro desse tema da graça irresistível. Ninguém pode vir a Deus se o Pai não o trouxer. E todo aquele que o Pai entrega nas mãos de Jesus, ele de maneira nenhuma lança fora. Assim como Jesus disse que o vir a Ele é dado pelo Pai, assim também Paulo disse nessa passagem que o arrependimento é concedido pelo Pai. E aí nós temos que entender aquilo que nós já temos falado várias vezes. O arrependimento, ele não é algo que leva à salvação. É uma consequência da salvação. O arrependimento do meu caminho, o arrependimento da minha vontade, o arrependimento das minhas decisões, eles nascem no coração de Deus e não no meu coração. Porque eu não quero me arrepender de nada. Eu quero continuar sendo aquele que acerto tudo, faço tudo. Então eu não quero me arrepender, porque se eu me arrepender, eu tenho que dizer que eu cometi um erro, que eu cometi um pecado, e isso eu não quero. Mas Deus, ele pode dar o arrependimento. Ele pode, porque para Judas não deu. Judas, ele estava na mesma situação que Pedro, e ele se enforca, ele não se arrepende. Observe que Paulo, em 2 Timóteo, que nós lemos, não estava apenas dizendo que a salvação é um dom de Deus. Estava dizendo que os requisitos para a salvação são também um dom de Deus. Então, tudo que coopera para a minha salvação e a sua salvação procede de Deus.
A palavra que você ouve, a tua disposição em ouvir a palavra, a tua disposição em estar na igreja quando a palavra é falada, a disposição de você tentar aplicar isso dentro da sua vida, tudo isso procede do Senhor, também é um dom do Senhor. Muitas pessoas elas vêm e ouvem a palavra, já sentaram do nosso lado, já estiveram conosco e hoje estão afastadas. Estão em qualquer outro lugar, menos aqui. O que nós esperamos é que essas pessoas elas possam em algum momento ter realmente esse chamado efetivo sobre a vida deles, mas tudo é do Senhor. Quando uma pessoa ouve o pregador dizer, arrependa-se e venha a Cristo, ela pode escolher resistir a essa exortação, pode desobedecer-lhe, desde que a graça irresistível não seja sobre a vida da pessoa. Quando um homem, uma pessoa prega o Evangelho e chama você à conversão, e você resiste, ou você não é filho, ou você ainda não foi chamado. Entretanto, se Deus lhe dá o arrependimento, ela não pode resistir. Porque o próprio significado do dom do arrependimento é que Deus mudou o coração e o tornou disposto a arrepender-se. Quando a pessoa ela ouve a pregação do Evangelho, e aquilo é realmente real na vida dela, naquele momento o coração dela, que era de pedra, se torna um coração de carne. E aí, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir os ensinos do Senhor, ela não consegue resistir. Então, nós temos que olhar com esta questão da misericórdia em relação às pessoas que ainda não foram chamadas ou que não são chamadas. Nós perdemos a paciência. Nós olhamos para as pessoas como pessoas que realmente têm essa capacidade. Pô, por que essa pessoa não muda? Ela não muda porque ainda ela não foi convencida pelo Senhor. Ela não foi ainda transformada, o coração dela ainda continua endurecido. Quando Deus lhe dá o arrependimento, ele não pode resistir, porque o próprio significado do dom do arrependimento é que Deus já transformou o coração da pessoa e ela já está naturalmente disposta a se arrepender. Em outras palavras, o dom do arrependimento é a anulação da resistência. Então, o que é o dom que Deus dá depois da graça? O arrependimento. Não é algo que você pode resistir, é um dom de Deus. É algo que completa a graça para que você possa ouvir a palavra e a sentir a ela e viver a respeito dela. O dom do arrependimento anula qualquer resistência que você tenha. Naquele momento em que você falou 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, quando aquilo for verdade no coração dele, quando Deus o convencer, quando o Espírito Santo o convencer, a pessoa não consegue mais fazer aquilo de maneira errada. Por isso que a minha expectativa, a minha esperança é que o que eu tenho falado repetidamente, você em algum momento ouça aquilo e põe em prática. E aquilo venha a fazer parte realmente da sua vida de uma maneira irreversível, irresistível. Então a gente poderia estar aqui com a nossa igreja cheia, e aí o que acontece? Muitas pessoas elas preferem toda sorte de coisas. Alguns preferem assistir o culto online, outros preferem outras atividades. Tantas coisas que podem fazer a pessoa. Por que a pessoa faz isso? Por que você está aqui? Você só está aqui porque Deus o convenceu a estar aqui. Porque você entende que é melhor estar na casa do Senhor do que em mil outros lugares. Não há outra explicação. Porque hoje, meu aniversário, eu poderia estar em casa, dormindo até mais tarde. Falei assim, olha, hoje não tem dominical. Eu acho que ninguém ia, e talvez estranhassem, mas ninguém ia achar ruim se eu falasse assim, olha, quero tirar amanhã. Quero ficar com a minha família, quero ir fazer alguma coisa, mas por que eu estou aqui? Não é porque eu amo vocês, é porque Deus ele me convence a estar aqui. Ele traz e fala assim, pô, é melhor estar na casa do Senhor do que em outros lugares. Não há um lugar melhor. E aí você que está aí, que poderia estar aqui, entendeu? Que pena que você ainda não recebeu esse convencimento. Se há realmente uma motivação, se há realmente uma condição que realmente te dê esse respaldo, amém, fique em paz. Mas se você simplesmente está em casa, porque você quer estar em casa, ou porque está com preguicinha, ou qualquer outra coisa disso, que pena, entendeu? Cristo morreu para que você pudesse ouvir a palavra, oramos pela igreja perseguida antes, nós temos essa liberdade, e você também tem, você não utiliza dela, mas talvez porque você não tenha sido ainda convencido por isso. Em outras palavras, o dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. Essa é a razão porque chamamos essa obra de Deus de graça irresistível.
A resistência ao arrependimento era substituída pelo dom do arrependimento. Foi assim que todos nós chegamos a estarmos dentro dos caminhos do Senhor. Alguns mais, outros menos, mas todos com o bico do navio, entendeu? Virado para a rota certa. Alguns já estão mais avançados, outros menos avançados, mas todos nós nos direcionamos para o caminho que o Senhor decide que nós sigamos. Foi assim que nós chegamos até aqui. Milhares de pessoas verdadeiramente arrependidas não sabem disso. As pessoas acham que elas que decidiram. As pessoas acham que elas que tiveram a condição de dizer sim a Deus. E não há problema, Deus, ele como um pai amoroso, ele olha para isso. E ele apenas sorri em a pessoa achar que ela aceitou a Cristo. Não há problema, o importa é que ela realmente ceda e ela entenda que ela foi atraída pelo Senhor. Pessoas aprenderam coisas erradas sobre como foram convertidas e por isso estão paralisadas em sua adoração e amor. Talvez nós sejamos uma pessoa como essa. Porque quando você entende que Deus que atraiu, quando você entende que Deus realmente que nos trouxe a Ele, esse fardo de se manter no caminho do Senhor, porque é um fardo. Você está sempre correndo atrás da salvação. Será que se eu comer mais, se eu comer muito, será que se eu fizer alguma coisa nesse momento e Jesus voltar, é uma tensão, em especial para aqueles que foram convertidos. Para aqueles que não foram, isso não é nada. A pessoa ela pode circular pelo mundo, ela pode ir para um lado, ir para a casa do Senhor, e ela fica muito tranquila. Mas aqueles que são realmente salvos, e têm o entendimento que quem escolheu Deus foi eles vivem em eterno preocupação. Pessoas usam isso para poder escravizar elas dentro da igreja. É aquilo que eu falo, é culto de manhã, de tarde, de noite. Famílias que não têm tempo para viver, porque tem que estar na igreja, tem que estar fazendo culto, tem que fazer na reunião. E Deus não perde nada disso. E isso é um fardo. A pessoa ela tem a obrigação, eu tenho que ir na casa do Senhor, porque se eu não for na casa do Senhor, pode ser que Jesus volte e aí eu fico. Se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, a pessoa ela sente um fardo tremendo sobre as costas dela. Nós que entendemos que Jesus Cristo ele nos resgatou e que a salvação ela é através do sangue do Cordeiro, a paz. Você sabe que você é pecador, você sabe que você não tem nada de melhor a oferecer, mas você sabe que o sangue do Cordeiro é sobre a sua vida e isso te é suficiente. Milhares de pessoas verdadeiramente arrependidas não sabem disso. Se isso é verdade, se você é uma dessas pessoas, não fique com raiva das pessoas que te ensinaram errado. Quantos ensinamentos errados eu já ouvi? Quantos ensinamentos errados eu já compartilhei? Porque eu não sabia. Mas uma coisa é a tua intenção em fazer errado e outra coisa é a sua intenção em fazer certo. Caminhamos eu e Rosângela com muitas pessoas já que acreditavam fazer o bem, não estavam fazendo o bem, mas acreditavam fazer o bem. E Deus sabe dessa motivação do coração da pessoa. A pessoa ela não teve alcance. Então nós falamos, por exemplo, dos missionários, da igreja perseguida. Nós falamos de pessoas que vivem em lugares que você não pode ter uma Bíblia. Nosso pastor lá de São Paulo, ele contava que certa vez ele estava fazendo um trabalho missionário e ele passou por um país de perseguição e quando abriram a mala dele para fazer uma vistoria, haviam 2 Bíblias e eles prenderam ele. E ele falava inglês, ele falava francês, ele falava português e aqueles homens não davam atenção para ele. E ele falou que ficou lá 2, 3 meses naquela prisão lá, como uma pessoa revolucionária, como uma pessoa que deveria ser realmente colocada num local e esquecer dele. E aí um pastor, um padre foi lá, alcançou ele, falou com ele, conseguiu libertar ele naquele momento. As pessoas que acham que foram salvas, elas pensam que é a decisão delas. Nós não temos força para resistir. Como que um pastor como esse está numa cadeia e simplesmente se ele negasse a figura de Cristo, ele seria liberto? Por que a pessoa ela não se liberta? Porque ela sabe, ela já foi convencida pelo Senhor. Ela foi chamada de uma forma irresistível. Se isso é verdade, que talvez você seja uma pessoa dessas, que acha que você foi convertido porque você decidiu, se alegre com alegria por ter compreendido 2 Timóteo, que nós lemos 2 Timóteo 2:25.
Não fique bravo com aquele que te ensinou errado, mas fique feliz. Permita que seu coração transborde de gratidão e alegria por causa da nova consciência de quão admirável é o seu arrependimento. Quantos ensinamentos! Eu lembro que quando eu estava na igreja lá, que a Menisa também congregava, e a gente tinha ensinos errados de toda sorte e espécie. Na segunda-feira, o pastor ele era pentecostal, na terça-feira ele era reformado, na quarta ele era espírita, na quinta era não sei o que. Cada dia ele era uma coisa. E aí a gente começou a ouvir a respeito da teologia reformada, a respeito dessa graça irresistível de Deus, a respeito da depravação total do ser humano. E o nosso coração começou a ser mudado. Quando nós fomos saídos daquela igreja, porque eu realmente não tinha condição, era uma igreja que eu tinha salário 13º, tinha casa paga, água paga, luz paga, entendeu? Era uma tranquilidade. Todo dia que nós íamos lá, uma igreja bonita, com piso de granito, entendeu? Janelas de 4, 5 metros de altura. E aí, aquilo ali não era uma coisa que eu iria abrir mão. Aí Deus, ele me tira de lá. E aí um pastor olhou para mim, depois que eu saí de lá, ele falou assim: nós tínhamos aqui uma conversa entre nós, pastores. Se você realmente fosse de Deus, você não ia ficar lá. E aí realmente Deus, sabendo da minha incapacidade, ele vai lá e me tira de lá. Graciosamente tirou alguns irmãos que começaram conosco, outros já foram embora, a Menísia continua conosco, não entendeu? Mas o que é a gratidão do Senhor dentro do conhecimento novo? Não um pensamento de revolta em relação àquele pastor que foi me mandou embora. Porque se ele não tivesse me trazido de São Paulo para cá, eu estaria no engano com a minha família, com a minha esposa. Estaria lá acreditando nas mesmas coisas. Continuava fazendo as campanhas, continuava subindo no monte, achando que por eu estar no monte eu estava mais perto de Deus, apesar de ser muito gostoso estar no monte. E Brasília não tem monte, porque aqui é reto. Não entendo, vocês não sabem o que é um monte. Tá? Monte, mas a gente tem que entender que Deus está tão perto de nós, no alto do monte, como também no nosso quarto, onde quer que seja. Então, ele foi um instrumento do Senhor para me trazer para cá. Então, eu não posso olhar para ele com ira, não posso olhar para ele com ódio, porque ele foi um instrumento do Senhor para eu estar aqui. Mas se dependesse de mim, eu ainda estava naquele meio. E aí, cada um de vocês tem uma história semelhante, em que eu pude ser um instrumento de transição de uma teologia para uma outra teologia. Não é que você não gostava de Deus, você não amava Deus, não é que você tinha repúdio das coisas de Deus, não, simplesmente você não conhecia Deus com essa profundidade. E aí, conforme a gente vai ensinando, a gente vê você falando, poxa, eu vejo algumas pessoas reagindo de uma maneira diferente. Tem uma moça lá no Rio de Janeiro que é muito interessante, ela era uma das pessoas que, como você, como eu, resistíamos à graça do Senhor. Mas conforme o Senhor foi alcançando aquela moça, toda vez que ela fala, além da manhã eu falo fora de contexto, ela fala assim, não, mas na Bíblia diz isso. E antes ela não falava isso. E eu falo para ela assim, olha que bênção, né? Você está sendo uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Não fique com raiva dos seus antigos mestres, pelo contrário, exulte com grande alegria por você ter compreendido que você foi chamado, que você foi alcançado, você foi atraído. Permita que seu coração transborde de alegria. E uma alegria humilde, porque você não merece. Você não é digno disso. Uma alegria humilde por causa da nova consciência de quão admirável é o seu arrependimento. É um dom totalmente gratuito de Deus. Isso significa que Ele o ama mais particularmente do que você já havia pensado. Então, quando nós entendemos a graça irresistível, nós entendemos o poder do amor de Deus. Não é um amor que é condicionado ao meu sim, é um amor que é condicionado à vontade dEle, em que Ele permite que o Filho dEle seja morto por mim e por você. Como é bom a gente saber que é amado, como é bom a gente se sentir abraçado, como é bom a gente se sentir querido, e Deus Ele faz isso. Isso deve deixar evidente que a graça irresistível nunca significa que Deus nos força a nos arrependermos, ou a crermos, ou a seguirmos Jesus contra a nossa vontade. Então, apesar de eu não ter arbítrio em relação a isso, não é algo que é forçado. Eu sou um eleito do Senhor desde antes da fundação do mundo. Ouço a palavra de Deus desde sempre. Titi era viva, levava uma senhora para ir orar lá em São Paulo,
entendeu? E a gente ouvia a palavra de Deus, ele já vinha semeando, porque ele não quer nos violentar, ele nos agride. Ele espera que nós realmente estejamos prontos para ele poder realmente derramar da sua graça. Ele não nos força. Isso seria uma contradição, porque o crer, o arrepender-se e o seguir a Jesus são sempre espontâneos, pois do contrário seria uma hipocrisia. Nós seríamos apenas robôs. Eu não sou um robô, você não é um robô. Estava outro dia lá com o Daniel e olhei para ele e falei assim, quando você quiser continuar o discipulado, me liga para a gente continuar. E eu aguardo que você realmente entenda isso. Não porque eu quero o seu bem, não porque a sua mãe quer o seu bem, mas porque você entendeu que isso é necessário. Isso tem que ser verdade no coração de cada um de nós, senão não tem sentido. Mas a pessoa pode ser batizada na marra, a pessoa pode casar na marra, a pessoa pode vir na igreja na marra, mas ela tem que entender que aqui é o local onde existe a vida, senão seria uma grande hipocrisia. A graça irresistível não arrasta o indisposto para o reino. Ela muda a disposição do coração, que é muito diferente. Ninguém é laçado e trazido na marra. Você é atraído. Tem uma historinha, uma fábula, que diz de um cara que era um tocador de flauta. E aí havia uma como é que diz? Eu não lembro se é, agora me confundi um pouco. Tem uma historinha que acho que é dos ratos, que ele tira. Os ratos também tira das crianças também. Mas tem das crianças, né? E aquele flautista, são duas histórias. E aí tinha um homem que ele atraía as crianças para fora da cidade tocando a flauta. Numa condição benigna, porque esse cara tinha uma intenção maligna. Na condição benigna é a pessoa que ouve a voz do bom pastor. Enquanto a pessoa não ouvir a voz do bom pastor, ele ainda vai ficar com aquela mudança. Sabe quando você está dirigindo e aí você está ouvindo uma rádio, aí perde o sinal e começa aquelas falhadas, entendeu? Enquanto a pessoa não ouvir aquilo de uma forma clara, ela ainda vai resistir. A graça irresistível não arrasta a pessoa para o reino. Pelo contrário, muda a disposição do seu coração. Ela não opera com constrangimento a partir do exterior com algemas e cadeias. Ou você aceita Cristo, ou você é morto. Isso aconteceu com quem? Com os índios. Ou você aceita venerar os santos, ou você morre. Chegou para os negros que depois eram escravos, ou você aceita, ou você morre. E aí o que eles fizeram? Eu adoro Iemanjá, mas vocês me apresentam Maria. Eu me dobro perante Maria, mas eu adoro Iemanjá. Eu sou um índio e eu venero a rainha das águas, que é Iara. E aí você me apresenta a figura de Maria, eu me ajoelho perante você, estátua. Só que na verdade eu me prostro diante de Iara. Isso chama-se sincretismo religioso, a mistura que nós temos para a gente fazer, encaixar. As igrejas evangélicas estão cheias disso, em que você vem com um cristianismo totalmente bagunçado e você quer ser encaixado na igreja. Aí começa o papo de ex-pai de santo, ex-padre. Para que é isso? É para que a pessoa entenda que ela que está decidindo e que ela se sinta bem, está no local em que tem uma pessoa que é como ela. E aí você continua mantendo uma série de elementos que tinham lá atrás, que estavam errados. Mas quando você se sente, que legal, continua tendo, não tem a imagem de escultura aqui, mas eu tenho que adorar a denominação, afinal de contas eu sou da igreja tal até morrer, esse pastor é o melhor pastor, é isso? Nós trocamos as idolatrias, mas continuamos sendo idólatras. A graça irresistível não opera com constrangimento a partir do exterior, com algemas e cadeias. Ela opera com o poder, a partir do interior, com nova sede, nova sede, nova fome e novo desejo impulsionador. A salvação verdadeira não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Você acredita naquilo e você começa a mudar o seu exterior. O que nas igrejas se faz? A partir de agora a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar maquiagem, o homem não pode fazer isso, não sei o que, não pode fazer aquilo. Se você não vier de terno, você não tem direito a pregar, você não tem a unção do Senhor. Aí você começa a transformar as pessoas de fora para dentro. Quando você tenta fazer isso de fora para dentro, o que acontece é que o interior ele fica da mesma maneira. Ninguém tem que mudar no interior. Quando você vai fazer um pãozinho, vai assar, eu já vou fazendo pão lá.
Se ela não colocar o pãozinho, a temperatura do forno, a temperatura correta, queima por fora e fica cru por dentro. Não é? Entendeu? O bolo, mesma coisa. O ideal é que você tenha uma temperatura ideal para que aquilo faça de dentro para fora. Comemos uma pizza esse fim de semana e aí a Luli pegou lá, esse pedaço está queimado. Por que estava queimado? Porque havia mais temperatura do que deveria necessário. Então, a graça irresistível, ela não é algo que força, mas é algo que muda o teu interior, gerando uma nova sede, uma nova fome, um novo desejo. A graça irresistível é compatível com a pregação e o testemunho que tentam persuadir as pessoas a fazerem o que é sensato e está em harmonia com seus melhores interesses. Então, quando eu trago um ensinamento para você, eu não quero que você engula esse ensinamento. Eu quero que você ouça, que você entenda, que você viva, para depois você proclamar. Quando isso passa a ser uma verdade na sua vida, você não consegue reter aquilo que está dentro do seu coração. Ele tem que ser colocado para fora. Deus usa o ministério da palavra para realizar essas mudanças sobrenaturais no coração. E elas são realmente sobrenaturais. Essas mudanças produzem o arrependimento e a fé. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. Daniel. Mateus, Marcos, Lucas, João, ajuda ele. Romanos. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregando a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, quando nós falamos deste evangelho, para aqueles que não são salvos, é loucura. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas para aqueles que não são salvos, loucura. Quando nós falamos em nós retermos o nosso desejo no nosso coração para glorificar a Deus, para aqueles que não são salvos, loucura. Mas quando nós falamos para pessoas que são realmente chamadas, em que há semente dentro do coração, poder e sabedoria de Deus. Lembro que já comentei isso com vocês. Nós não cremos no pastorado feminino. E a Rosângela foi ungida pastora lá em São Paulo. Quando eu cheguei e falei para ela que eu tinha aprendido isso, ela deu um tapa na mesa, eu sabia. A coisa estava latente no coração, mas nunca ninguém tinha trazido alguma coisa dizendo que estava errado. Quando ela ouviu aquilo, simplesmente testificou de algo que ela já tinha certeza no coração. O ministério pastoral, ele é masculino. Não é porque o homem é melhor, não é porque ele tem mais inteligência, pelo contrário. Dentro da nossa igreja mesmo, a gente vê como as mulheres são hábeis, por exemplo, com números, com administração de coisas, entendeu? Mas é uma função que Deus deu para o homem. E quando ela ouviu isso, ela entendeu aquilo, porque é uma coisa que veio de dentro para fora. Os dois tipos de chamado estão implícitos no texto. Primeiramente, a pregação de Paulo foi dirigida a todos. Paulo ele não escolheu para quem ele ia pregar. Ele pregou tanto para judeus como gregos. Isso é um chamado geral do Evangelho. Oferece a salvação imparcial e indiscriminadamente a todos, mas apenas aquele que crê no Cristo crucificado o terá como Salvador e Senhor. Não é uma opção. Quando a pessoa ela entende isso, o coração dela ela se desmancha, o coração dela ela se entrega e aí ela pode começar a viver o melhor de Deus. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome por essa introdução a respeito da graça irresistível. Nós somos felizes, Pai, porque o Senhor nos alcançou. O Senhor permitiu, Pai querido, que nós ouvíssemos a Tua palavra
e fôssemos não só convencidos, mas também convertidos. Leva-nos, Pai, além. Leva-nos, Pai querido, cada vez mais a um conhecimento profundo do Senhor, que nós não nos satisfaçamos com o mínimo de Deus, mas que nós possamos buscar sempre o melhor e o maior de Deus. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.